Nós precisamos compreender as pessoas, entender suas ações e suas reações e entender que muitas vezes não é porque elas agem daquela maneira, é porque estão simplesmente buscando o próprio interesse, mas elas estão defendendo algo que elas creem. E isso muitas vezes impedem delas enxergar a verdade, de compreender de fato o que Deus está querendo. Não foi diferente com os judeus. Eles defendiam sua religião, seu ponto de vista, defendiam os próprios interesses como nação, pois acreditavam que o que Paulo representava era uma ameaça para eles, no sentido de que o poder romano pudesse tomar tudo aquilo que eles estavam fazendo. A gente precisa entender que existe uma forma especial, mas nós devemos, em qualquer situação, aprendermos a agir como cidadãos, entender as pessoas e compreender que elas estão simplesmente agindo por uma cegueira e que nós devemos ser a luz na vida dessas pessoas. Por exemplo, diante da situação de prisão de Paulo e dos judeus quererem condená-lo à morte, nós lemos, por exemplo, a defesa que eles fazem diante do governador Félix, que diz lá em Atos 24, versículos 5 e 6, diz assim: nós achamos de fato que este homem é uma peste, ele provoca desordem entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. O que eles estavam fazendo? Defendendo sua religião, defendendo seus interesses. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós julgamos as pessoas não pelo que elas estão falando ou pelo testemunho que elas dão, mas porque elas representam uma ameaça para nós. Nós temos vivido essa religiosidade, nós temos andado de acordo com essa religiosidade, pois isso é o que nós precisamos parar e refletir, pois muitas vezes estamos cegos diante de determinadas situações e não paramos para ouvir e nem julgar à luz das Escrituras o que nos é dito. Paulo representava uma ameaça, sem chama de dúvida que representava, uma ameaça para a religião judaica, pois ele estava destruindo tudo aquilo que tinha sido construído. E nós não estamos agindo diferente em determinadas situações? Ou paramos para ouvir e julgar o que nos falam, e refletirmos e assim repensarmos a nossa maneira de viver voltando para as Escrituras? É o que nós precisamos aprender a fazer. Precisamos julgar a nós mesmos, julgar nossas ações, nossas motivações, para que a gente não afaste do Evangelho e não se torne um simples religioso, um formador de prosélito e não um formador de pessoas que vão viver o reino de Deus nessa terra. A gente precisa repensar nossas vidas o tempo todo, para não cairmos no engano dos nossos desejos, do nosso pensamento e de nossos interesses, mas que a gente possa abrir os olhos à luz das Escrituras, buscar o conhecimento de Deus, refletirmos o tempo todo sobre nossas atitudes, sobre nossas ações, sobre o que nós temos feito e falado, para que a gente possa viver a vontade de Deus e não os nossos interesses, não sendo religiosos, pois Deus nos chama para vivermos o seu reino nessa terra e não uma religião. Que a gente possa crescer nisso, crescer no entendimento, buscar o entendimento e a compreensão do que seja a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.